Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle e nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Pessoal, chegamos aos 200 inscritos. Que máximo! Estou me divertindo muito compartilhando tudo isso com vocês. Muita gente comentando, tirando dúvidas. Fiquem à vontade. Nenhuma pergunta é estúpida. E eu vou aproveitar e vou dar um aviso. Muita gente reclamando sobre a liquidez das opções longas. Tá? Nos últimos vídeos do Sul, estou sempre acompanhando ele, ele recomendou que fossem negociadas as do mês de abril, agosto e dezembro. Ou seja, das letras de D, H e L para as calls, P, T e X para as puts. Mas se ainda houver dificuldade, por favor, continuem comentando, vamos trocando aí experiências para eu poder estar informando aqui, tá bom? Um outro aviso, me foi dito que o plano do Opilab de R$30 não está mais ativo para os novos. Cara, que chato, sabe? Então parece que só quem era antigo, que já estava nesse plano, que vai continuar. Enfim, são R$149 por mês, R$1.490 por ano. Cara, mas eu tenho que dizer que ainda assim vale muito a pena, tá? Mas parece que eles estão em negociação aí com outras corretoras. Parece que a Hora já está utilizando, estão negociando com a BTG. Então converse com o seu assessor e sua corretora para ver se há uma perspectiva de uso do sistema, tá bom? Mas assim, finalmente chegamos ao último vídeo da série Grandes Influências. Estou muito feliz porque deu muito trabalho, sabe? Eu quero logo fazer os vídeos da minha metodologia, mais curtos, mais focados. E finalmente cheguei no meu mentor. Talvez alguém pergunte, mas Leandro, você vai criticar também o seu mentor? Cara, até a mim eu vou criticar. Até porque não há diferença entre o que ele faz e o que eu faço. Na verdade, hoje eu vou até fazer um pouco diferente, né? Eu ia fazer toda aquela análise sobre a metodologia da Investivo TV, mas na verdade eu estou fazendo sobre a minha metodologia também, né? Até porque muita gente tem demandado isso. E vai ser também a oportunidade, aí sim, de eu realçar algumas diferenças e nuances que há. Até porque nós somos pessoas diferentes, né? Assim como lá na Testworks, lá a Júlia tem pequenas diferenças em relação ao Jim, porque são pessoas diferentes, com apetites a risco diferentes. Eu e o Davi também são pessoas diferentes, com talvez alguns objetivos diferentes, perfis diferentes. E é muito interessante vocês ouvirem tudo isso de uma forma um pouco diferente. Primeiro porque quando você ouve a mesma informação dita de forma diferente, a comunicação ela é muito mais eficaz. E se houver realmente diferença de fato, isso só vai enriquecer a operação de vocês, tá? E é claro que eu também vou apontar os riscos que tem nessas operações, assim como apontei em todas as outras operações. Entendam que aqui o meu maior patrimônio que eu posso construir com vocês é a confiança de vocês. Isso é muito mais importante que qualquer outra coisa, tá bom? Então eu até posso começar a dizer que nós estamos então começando essa nova jornada juntos, na qual eu vou dar assim um grande prisma geral de como eu trabalho e de tudo que eu acredito. Tá bom, gente? Vamos juntos nessa? Vinheta! Então vamos lá, auditoria nas metodologias de opções e agora Invest TV, Davi Almeida. Esse é o cara. Meu mentor, o grande representante da escola americana, que tem o papel hoje que eu digo pioneiro praticamente.
Apesar da gente dar grande referência do mundo de opções, referência técnica, ser o grande mestre Su, faltava no mercado alguém que trouxesse de fato e defendesse, levantasse a bandeira da escola americana. Alguém que está bebendo diretamente na fonte, que está bastante envolvido com a Testworks, com a Test Trade, é ele que está lá tentando trazer o Jim para fazer parte do curso, de ganhar uma certificação pela própria Testworks, que é um feito incrível, né? Que não é dado a qualquer um, a não ser que realmente esteja alinhado com toda essa metodologia vencedora, né, dentro do mercado americano. O fato é que quando você entra lá no canal da Invest TV, você vai perceber que existe de uma forma bastante clara e consistente, ou seja, do primeiro episódio até o último episódio, uma metodologia que ela é muito coerente. Cada episódio ele conversa um com o outro, reforçando os conceitos que vão sendo apresentados, para que se solidifique de fato uma metodologia que tem uma base muito alinhada com as maiores e mais modernas pesquisas do mercado de opções. Então, você vai ter ali acesso a um material que é sistemático e correlacionado entre si. E tem ainda um bônus, né? O bônus que vem toda a experiência que ele tem como um gestor de fundos. É um cara que conhece todas as empresas, pelo menos acho que fazem parte do índice a fundo, ele conhece balanço, ele tem uma visão de mercado, já leu todos os tipos de livros de mercado financeiro, é realmente uma pessoa que detém muito conhecimento do mercado financeiro, e ele traz uma grande vantagem, né? Que ele não vive de curso, ele, inclusive, até hoje não fez o curso. Ele está preparando o curso, e ele está tendo um cuidado enorme, até gravando em estúdio. Com certeza vai ser um curso de ponta. O que ele faz hoje são as mentorias. Eu fiz a mentoria com ele. É uma mentoria que tem um valor de R$ 1.500, é um valor extremamente baixo para o que é. Eu vejo pessoas no mercado cobrando 3K por um curso, uma mentoria, ou seja, você vai ter, na verdade, vai contratar um profissional que vai avaliar a sua carteira. Você vai contratar um gestor de fundos especializado em opções, a gente pode colocar dessa forma, que vai analisar a sua carteira, que vai te ensinar a controlar risco, a ter controle de portfólio, a você obter rentabilidade, que ele vai não só falar das opções, que esse é o nosso grande objetivo e foco, mas ele também vai te dar dicas e opiniões em relação ao que há de melhor no mercado, os ciclos, as tendências, os setores, qual o momento de cada setor, seu momento de varejo, de commodity, enfim. Assim, é um conhecimento que vai muito além até do campo de opções. Só tem um detalhe aí que eu estou tentando convencê-lo disso. Ele pediu um tempo, está se preparando, se organizando. Eu mesmo não abri uma comunidade porque eu quero reforçar a comunidade dele, eu quero que quando ele abra a comunidade dele, eu seja ali um dos embaixadores de toda essa filosofia, de toda essa coisa. Mas se ele não abrir a comunidade, eu vou abrir a minha. Já até falei para ele, Davi, se você não abrir a sua, eu vou abrir a minha. Porque eu sinto falta, eu quero ter essa interação. Então, aí eu prometo que eu estou quase conseguindo convencê-lo a abrir uma comunidade aí no Invest TV. Então, assim, de certa forma, eu sou muito suspeito para falar dele. Meu momento dentro do mercado ele pode ser definido entre antes e depois do Davi.
tudo que ele fez, falou, sempre fez muito sentido para mim, porque ele se baseia no Black-Scholes, ele se baseia em probabilidade, em estatística, em backtest, em procedimentos que são comprovados, que já foram testados, que pessoas já ganham dinheiro há anos, anos e anos, e teriam ganho dinheiro até antes disso, porque as pesquisas demonstram isso. Então, você vai ter uma metodologia que vai ter um uso consistente das gregas, você finalmente vai entender por que as gregas existem, né? Porque não adianta só a pessoa falar, delta é quando você tem um crescimento de R$ 1 do ativo, quanto você cresce na opção. Não é um conceito, conceito por conceito é bobagem. O importante é você entender como é que isso se aplica na prática, por que isso é útil. Por que é útil você saber o que é um delta, o que é um gama, o que é um vega, e a razão disso. Então, você, no decorrer dos vídeos, você vai cada vez mais entendendo o emprego disso, junto com a estatística, você entende o que são ciclos, e que é a forma mais eficiente, isso que o Black-Scholes pode trazer, o valor extrínseco, né? Qual é a forma mais eficiente de você capturar o valor extrínseco que você descobre por meio desses testes, que é através de ciclos. E depois vem a grande cereja do bolo, né? Que é o tratamento de risco de portfólio, né? Então, quando você tem toda essa gama de conceitos, você perde alguns preconceitos, como, por exemplo, a venda descoberta, porque a partir daí você vai começar a entender de fato o que você está se expondo, o que você está fazendo, até que ponto você pode se expor, quais são os limites, quais são os seus riscos, se você está sendo conservador, se você está sendo agressivo. Então, tudo isso de uma forma muito bem estruturada para que as pessoas tenham acesso a uma espécie de roteiro. Roteiro esse que eu vou começar a falar agora. Então, assim, eu acho que a melhor forma da gente entender a metodologia da Invest TV, que não é só da Invest TV, eu posso dizer também que é a minha metodologia. Tá? Eu quero ser justo, né? Eu nunca nunca pegaria para mim o mérito de outra pessoa. Então, apesar de algumas nuances de diferenças, é uma metodologia a minha, fortemente influenciada pela Invest TV. O que é óbvio e é desejável que assim seja, que é uma metodologia fortemente influenciada pela filosofia da Testworks, do modo, da visão da Testworks, né? E eu acho assim que a melhor forma de vocês então entenderem a nossa, então agora eu vou me referir. Quando eu falar nossa metodologia, eu vou estar me referindo à da Invest TV, a do Davi, Testworks, do Jim, da Júlia Espina. A nossa metodologia, ela meio que pode ser resumida em um roteiro de 10 passos. O primeiro passo é a seleção das empresas, a seleção dos ativos. Talvez esse momento seja um momento melhor de controle de risco. É o momento que você vai estar garantindo que a empresa que você vai estar derivando as suas opções, que ela não vire pó. Porque o maior risco que você pode ter quando você opera opções é a empresa afundar. Assim como também não é desejável que seja uma empresa que exploda para cima também. Dentro da filosofia que a gente vai estar apontando aqui. Então, é muito interessante isso, porque se você quiser ser um bom operador de opções, você vai ter um grande incentivo de você estudar tudo sobre o mercado financeiro. E aqui, nesse momento, muito sobre análise fundamentalista, porque você quer empresas que sejam sólidas. Não adianta só empresas sólidas, mas empresas que tenham liquidez. Então, esse é um aspecto, é o primeiro passo, assim,
Eu quero fazer vídeos só sobre isso, de como você vai selecionar uma empresa, que ela seja uma empresa segura, previsível e, ao mesmo tempo, tenha a volatilidade suficiente para você ganhar dinheiro com os movimentos dela. Isso não é pouca coisa, tá? A grande diferença assim, que há entre mim e o Davi nesse aspecto é que o Davi é um profissional de mercado que gere fundos. Então, o cara sabe de qual é salteado o balanço e os demonstrativos de todas as principais empresas do mercado. Então, é claro que está sempre se atualizando, mas ele tem assim uma percepção muito rápida, muito imediata e profunda de todos os momentos do mercado. E quem está fazendo parte lá, até esqueci de dizer isso, né? De um grupo de mensagens na qual que ele chama Trade Alert. O Trade Alert é um mecanismo que ele criou na qual as pessoas se associam ao Trade Alert e recebem, então, avisos de trade. Pô, e é coisa impressionante, assim, a cada 3 dias ele manda um Trade Alert trazendo a operação, e não só isso, o racional da operação. Então, nesse racional da operação, ele te dá toda a visão de mercado e por que ele resolveu tomar a decisão de fazer aquele trade lá. Eu já faço parte desse Trade Alert há uns 2 meses. Assim. O que eu aprendi só de fazer parte do Trade Alert é uma coisa impressionante. Tá? Então, não dá nem para comparar o conhecimento que ele tem das empresas, até mesmo do meu. Assim. Por outro lado, assim, o que eu desenvolvi para mim é algo extremamente duplicável, porque é mais simples, né? Eu selecionei algumas empresas, eu já passei por várias empresas testando, vamos dizer assim, o comportamento delas, porque a gente vai estar falando isso mais adiante. Você quer uma empresa previsível, mas você não pode querer uma empresa que fique com o preço parado, porque aí a volatilidade é zero, né? Então, eu fiz muitos testes e fui começando a pegar a manha assim, do que é mais compatível. Então, quando fizer um vídeo sobre isso, eu vou trazer até as empresas que eu derivo e que têm me mostrado serem bastante compatíveis em serem as minhas seguradas, né? As minhas empresas que eu estou vendendo seguro. Então, eu vou explicar o meu racional. Então, um conjunto de empresas que eu vou trocando em função, claro, da volatilidade delas, mas elas são empresas assim que eu tenho muita segurança em operar. Não são muitas. Então, para quem está chegando agora, vai ser uma cartilha assim bastante tranquila e básica, né? E, eventualmente eu posso ir trocando elas com o passar do tempo, porque o mercado ele vai mudando, o perfil de movimento vai mudando, e posso ir trocando com o passar do tempo, assim. Mas, claro, com muito cuidado de deixar claro que isso não vai ser uma recomendação de compra ou de venda, tá? Eu tenho até que me informar de como eu faço isso de uma forma adequada. Mas eu tenho assim, meu rol de 6 empresas, na qual eu vou estar vendendo opções, e que eu, claro, nesse caso, eu tenho condições de estudar a fundo cada uma delas. Né? Não é que nem o Davi, que conhece dezenas, talvez uma centena de empresas, né? Já sabe tudo. Enfim, eu não, eu peguei aquelas mais tarimbadas, então, eventualmente, pode ser até que eu descubra novas empresas, mas esse rol que eu já montei, ele tem realmente me trazido bastante tranquilidade. Então, o primeiro passo é esse, é você selecionar os ativos na qual você vai operar, tá? Talvez seja até o passo até mais importante, né? Porque não adianta nada você fazer tudo certinho depois se você está operando lixo, né? Se você está operando empresas que não valem nada. Bom, muito bem. Depois você vai fazer análise da volatilidade implícita dos ativos, né? Você vai buscar oportunidades. Como o Davi ele tem uma visão muito ampla do mercado,
ele vai muito em busca dessas oportunidades. Ele vai buscar lá, pega lá uma hierarquia do Ivy Rank, vai ver lá as que são mais voláteis, e daquela lista ele já sabe aquelas que são boas, né? Meu caso não, meu caso eu já separei um rol maior do que as que eu escolho. Então eu escolhi lá, tem lá mais ou menos um rol de 10, 15, né, empresas. E quando eu seleciono as 6 que eu vou operar, eu escolho as que estão com a maior volatilidade, as que estão menor, eu faço uma estratégia para baixa volatilidade, as que estão mais na ponta de maior volatilidade, eu pego então estratégias que são muito boas para alta volatilidade, e assim eu componho com aquelas que eu já tenho uma vivência, eu já conheço elas, já acompanho o movimento delas, tá? O que é esse paradoxo da alta volatilidade? O paradoxo da alta volatilidade nada mais é do que exatamente aquele dilema, né? Porque se ensina por aí que você tem que buscar empresas com altíssima volatilidade, claro, porque nesse caso os prêmios estão muito altos, então você quer altos prêmios. Só que aí depois você quer que ela fique entre dois limites. Aí você quer que ela tenha alta volatilidade e, ao mesmo tempo, você quer que ela fique paradinha entre dois extremos. Então, não parece ser algo que esteja muito coerente, né? Como é que você quer que a empresa fique entre dois limites e, ao mesmo tempo, ela seja muito volátil, né? Mas é aí que está. Esse que é o grande segredo, né? Porque o que está definindo ali o preço é a volatilidade implícita. Você tem a volatilidade histórica, mas qual é a volatilidade que te interessa? A volatilidade que te interessa é a volatilidade real. A real, a histórica, não. A histórica já passou. A volatilidade que te interessa é a volatilidade futura a partir dali, é a realidade. Então, não adianta você ganhar muito na volatilidade implícita, uma empresa que está com uma alta volatilidade, se no futuro ela vai sambar muito mais do que você está recebendo pelo seguro. Né? Aí que está, eu vejo ninguém dizendo isso, isso é um grande segredo. Né? Você saber escolher aquelas ações na qual a futura volatilidade histórica vai ser menor do que a implícita que é que você está sendo pago. A boa notícia é que isso não é difícil. Normalmente as pessoas elas têm muito mais medo, né? Só que aí podem acontecer eventos que são eventos imprevisíveis. Quando a gente tem momentos de caos, momentos de apocalipse, né, de colapso da bolsa, e isso não é ruim, mas não é ruim no segundo momento, quando todo mundo já está precificando o colapso. O problema para o vendedor de opções é o início do colapso, é que aquele momento na qual os prêmios estão baixos e vem o colapso. Esse momento que é o momento ruim. Quando a bolsa está despencando, os prêmios estão maravilhosos. Né? Você está ganhando muito dinheiro lá, se você souber operar e montar as operações. O problema é antes da bolsa despencar. O problema é exatamente o momento anterior da bolsa explodir para cima. É nesse momento de mudança, de algo inesperado, que não está precificado, que é o momento que pode trazer prejuízos a quem vende opções. Tá? Então, se você já se deparou com esse aparente paradoxo, saiba, né, que eu estou consciente disso e eu vou te ensinar a lidar com isso. Tá bom? Definição da assunção direcional. Mais uma vez, assim, você precisa entender de análise gráfica? Até não precisa. O Davi ele tem uma crença de que não funciona a análise gráfica. E ele tem bons argumentos para achar isso.
né? Mas o fato é, você vai sempre tomar melhores decisões quando a sua assunção direcional ela está prevista na sua estrutura e o mercado, de fato, corresponde a isso. Inclusive, os maiores ganhos que você pode ter no mercado sempre são de uma aposta bem-sucedida direcional. O Davi ele tem uma visão muito técnica sobre isso. Ele faz análise de tendência de setor, então é outro nível. É alguém que está dentro do mercado, alguém que conhece as empresas, que entende toda a macroeconomia, o impacto dela dentro do perfil de cada empresa. Então, ele não precisa se apegar muito à análise gráfica. Ele consegue enxergar o movimento e prever o movimento de várias ações só de entender o contexto, sabe? E que não é o seu caso. Não vai ser o seu caso, a não ser que você tenha, claro, a mentoria dele. Aí você vai ter uma arma poderosa a seu favor, né? Mas para o cidadão comum, nesse momento, ele precisa ter uma definição se aquele ativo ele vai subir, se ele está bullish, se ele está bearish, tendencioso a baixar, tendencioso a subir, ou se o ativo vai ficar parado lá, dentro de um certo parâmetro. Isso ainda não é análise de resistência e suporte, é uma análise muito de tendência. Leandro, eu não sei mexer com isso, eu tenho dificuldade de saber ler tendência e tal. Cara, sem problema. Se você não sabe ler tendência, então a solução é sempre seja de tendência neutra. Você tendo tendência neutra, está comprovado que você vai ter bons e consistentes resultados. Então, que você quer ter sempre uma tendência neutra, tenha. Se você tiver convicções, se você souber ler gráficos e saber definir tendência, você vai ganhar mais se você, de vez em quando, também não é algo que eu recomende o tempo todo, mas quando se formar uma tendência, vale muito a pena você definir uma tendência. Tá? Então, a definição de assunção direcional é uma etapa importantíssima que também vale muitos vídeos, né? A gente está discutindo isso. Não só de como você definir uma tendência direcional, mas também como você se aproveitar dessa tendência direcional para maximizar e saber o custo-benefício dessas decisões. Tá? Então, você vai ver lá em todos os vídeos lá do Davi Almeida, cada um deles, ele falando se a estratégia lá é uma estratégia bullish, é uma estratégia bearish, se é neutra, qual é a mais adequada em cada situação. Tá lá, cara. Lá é o lugar que você tem que maratonar. E depois, claro, vem a seleção da estratégia. E a nossa escola sempre vai defender até o último momento, que a melhor forma de você ter ganhos consistentes são por meio de venda de opções. Tá? As compras elas podem ser feitas para potencializar as estruturas. Isso não quer dizer que você, eventualmente, não possa enxergar algumas oportunidades na ponta da compra. Quem está num trade alert do Davi está o tempo todo recebendo as grandes oportunidades, assim, mas aí é um profissional. Não é você que está ali, que você que é um médico, você que é um engenheiro, você que é um servidor público como eu, que não tem tempo de acompanhar todo dia o mercado, né? Você a não ser que você tenha alguma assessoria profissional, aí é uma outra história, né? Mas eu recomendaria você fazer parte do Trade Alert se você quiser fazer algumas postas na ponta da compra, tá? Mas quando a gente pensa na metodologia, numa consistência, num aprendizado assim, coerente, são pontas sempre vendidas e você poderia, então, arriscar o prêmio
do que você recolhe do mercado. Então, você não deve apostar com seu dinheiro, tá? Se você for apostar, você vai apostar com o dinheiro do mercado para potencializar uma tese que você construiu ali, tá? E claro, preferência para estratégias duais, tá? Não ache também que eu estou aqui defendendo a análise gráfica, você tem que se basear em análise gráfica. O que eu estou dizendo é o seguinte: você, dentro do possível, você tem que sempre evitar depender de aposta, depender de sorte. A gente sabe pelas estatísticas, pelo menos dos defensores da análise gráfica, que um bom analista gráfico, numa quantidade grande de ocorrências, ele vai acertar no máximo 65% a 70%. Tá? Então, você, mero mortal, eu, mero mortal, que não somos profissionais nisso, já deu para entender qual deve ser a taxa de acerto. Tá? Então, eu faço tudo para não depender de apostar. Mas vão ter momentos que você saber sobre análise gráfica vai ser bastante útil. Eu vou estar dizendo isso um pouco mais adiante. Mas é por isso que, então, que a gente dá preferência a estratégias duais, para depender o mínimo do mínimo do mínimo da sorte. Porque a estratégia dual é isso, né? Se não tem para onde escapar, você vai ganhar de algum jeito. Se subir, você vai ganhar, se cair, você vai ganhar, se ficar parado, você vai ganhar. É isso que você quer. Tá? E a partir do momento, então, que você já então, definiu aquelas suas estratégias preferidas, se torne muito bom nelas. Não adianta você ficar querendo o tempo todo abrir uma estratégia diferente. Se eu fosse ter que recomendar três estratégias iniciais, o que eu recomendaria? Strangle, Straddle e Strangle invertido. São as três estratégias que eu acho que qualquer pessoa que quer fazer renda tem que começar a estudar e ficar boas nelas. Tá? Leandro, por que você escolheu essas três? Os Strangle eu até entendo, mas por que as outras... Cara, porque você, para manejar o Strangle, você tem que entender de Straddle e de Strangle invertido. Então, você tem que entender. Então, não adianta você apenas abrir um Strangle. Você tem que saber manejar o Strangle. E para saber manejar o Strangle, você tem que entender de Straddle e entender de Strangle invertido. Se especialize nisso, aprenda, veja milhões de vídeos sobre essas três estratégias. Tá? Então, é isso, é um momento importante. Eu não preciso nem dizer quantos vídeos são necessários para a gente estar discutindo essa quantidade enorme de estratégias. Está tudo lá também, já pronto no canal Invest TV. Eu estou apenas começando, então não espere eu falar sobre cada uma das estratégias, já vai lá no Invest TV e já se inteira de tudo. Aí, quando você for ver no meu canal, quando eu estiver falando dessa estratégia, a gente já vai estar discutindo já no nível mais avançado. Não espere eu falar. Vai demorar um pouquinho, eu não tenho tanto tempo assim. Tá? Aí tem a escolha do delta. E é nesse momento, muitas vezes, que vai ser importante, de fato, a análise gráfica. Porque o que você quer quando você vende uma opção OTM? É o princípio do não toque. Você não quer que o preço do ativo, alcance a sua opção. Então, se você tem um bom conhecimento de suporte e resistência, você há de convir comigo que isso vai te ajudar muito. Né? Porque, entenda isso assim, né? Se você está numa ação que você tem a convicção plena e certeza é complicado, né? Mas que você tem a convicção que ela vai subir, por que não vender uma put no Delta 40? Por que você vai vender uma put no Delta 16 quando você tem uma total convicção que ela vai subir? Você ganha muito mais de vender um Delta 40. Entendeu?
Ah, Leandro, mas eu não tenho, eu não quero me aprofundar nisso, eu não tenho tempo. Ok, essa metodologia é feita para você, especialmente. Então, você vai fazer sempre um delta 16, independente do que está no mercado. Ah, Leandro, mas se o time não vier caindo, cara, mas você vai ganhar lá em cima. Aí, com o que você ganhar lá em cima, você vai estar depois ganhando e se protegendo aqui embaixo, sabe? Então, não se preocupa com isso. Você não sabe análise gráfica? Ok. Mas tá vendo a diferença? Você pode ganhar um pouquinho mais se você souber análise gráfica, porque você vai acertar mais o delta ali, né? Na hora, quando você realmente tiver essa noção. Agora, eu não te culpo de você ter uma crença de que a análise gráfica é uma bobagem, tudo é chute, tá? Eu te entendo. É até um pouco o que o Davi pensa. Até porque o Davi, como eu falei, ele não se preocupa com análise gráfica, tá? Ele entende muito o comportamento das ações, assim, sabe? Se você não tiver interessado em analisar graficamente, ou independente disso, a forma mais técnica de você escolher o delta, o strike na qual você vai estar definindo as suas posições, é pelo risco de portfólio, é pelo seu apetite e pela sua experiência. E você tem como trazer métricas para te ajudar a isso. Porque você, quando escolhe deltas muito altos, você está escolhendo um risco gama mais alto. Quando você escolhe deltas menores, você está escolhendo um risco gama menor. E tem métrica que te ajuda a definir isso em função do seu apetite ao risco. Se você tem um apetite maior ao risco, claro, você vai escolher deltas maiores. E tudo isso é mensurável. Olha que beleza isso tem. Tudo isso é mensurável. E é isso muito que você vai estar vendo nos vídeos da Invest TV, nos meus vídeos. Eu quero trazer toda essa bagagem para você, independente da análise gráfica, você tomar as melhores decisões. Outra coisa que, nossa, eu não vejo isso em canto nenhum, mas é algo extremamente importante. Inclusive, tem sido uma das maiores batalhas minhas com a corretora, que é a questão da margem. Eu descobri com o tempo que a corretora te deixa ficar um pouco alavancado. Mas isso não quer dizer que você deva se utilizar de toda essa generosidade da sua corretora. Tá? Porque se você usufruir de toda essa generosidade, toda essa margem maravilhosa, essa grande possibilidade de você operar alavancado, você pode acabar se colocando em situações de um alto risco. Mesmo que a probabilidade não seja grande, mas o impacto ele é muito grande. O impacto pode chegar até uma situação de um pedido cada vez maior de margem até você estourar a sua margem. Tá? Então, a definição do tamanho de posição, se vai ser risco definido, indefinido, o tamanho da sua margem, é de uma importância fundamental. Quem investe em TV faz isso com uma maestria maravilhosa, por toda essa bagagem que ele já tem lá. Tá? Mas tem umas regrinhas assim que são muito eficazes na hora de você definir as margens. Tá? A gente vai estar abordando e discutindo isso também aqui no Rocha Opções. Claro que depois disso, então você vê quanta coisa tem que ser feita antes de você abrir uma posição. Então, quando você abre a posição, que eu li é rápido. Claro que tem mais dicas operacionais para quem está chegando agora, de como você ir lá encarar um book de ofertas, botar sua ordem. Tudo isso é claro que é importante. Ter cuidado com o fat finger, o dedo gordo lá, para não errar. De você comprar em vez de vender. De vez de fazer CSN, você fazer uma sigla parecida, que é muito comum. Então, é uma coisa mais operacional, não tem tanta técnica, mas também não deixa de ser importante. Então, alguns aspectos a gente vai estar também abordando aqui.
Mas para você ver, então, o que você tem que fazer? Você tem que planejar 2 semanas a sua operação. E quando você for entrar na operação, aí você fica tranquilo. E é por isso que você vai ver lá o Davi Almeida, lá, pô, teve uma vez que ele botou a foto dele numa piscina, e o fim da piscina era a praia. Então ele ficou no hotel, é por aí que a gente vê que a pessoa está ganhando dinheiro, né? Ele ficou num hotel na qual a piscina era na praia. Então ele estava na piscina e atrás dele o mar. E a mensagem que ele passava era a seguinte, ó, é assim que vive um vendedor de opções. Porque o comprador é aquele cara que está querendo ganhar no movimento, fica o tempo todo ali, né? Não é incomum você ver lá um day trader almoçando no computador, né? O cara não pode nem sair do computador para almoçar, que é bem diferente do estilo de vida do vendedor de opções, né? O vendedor de opções, ele consegue botar a sua operação, eventualmente ele vai lá uma vez por dia, mexe lá um delta beta ali, dá uma ajustadinha, tá resolvido, né? Diferente do comprador lá que está lá com o eterno medo das suas posições virarem pó, né? Então é isso, gente. Então, é muito planejamento para pouco tempo de operação. E claro, vão ter momentos, então, na qual o manejo ele vai ser fundamental. E é o manejo que vai fazer você ampliar as suas chances, né? Porque se você entrou lá com pop lá, aquele popzinho lá do Profit dizendo que você tem 80%, que é o que a gente quer ter 80% de chance nas operações, só que você manejando, você alcança mais de 90%, né, de chance de sucesso, de ter lucro naquela operação. Mas aí que vem, quando fazer o manejo? Qual é o momento da operação que você tem que fazer esse manejo? E não só. O que é o manejo? Manejo é você fechar uma posição e reabrir ela em outra. Então, você tem que saber qual operação você vai fechar, quando você vai fechar e aonde você vai reabrir. Né? Você, por exemplo, está no triângulo lá, você está com uma ponta sendo desafiada, você vai fechar a vencedora, mas quando você fechar a vencedora para ganhar um lucro, você vai reabrir aonde? No meio do caminho? Você vai fazer um straddle, você vai vender em cima do strike da que está lá? Existe um range para isso? Não é à toa que o vídeo lá do Davi, que é venda de put, cara, acho que já chegou a 10 mil visualizações lá. Se você não viu o vídeo de manejo de venda de put do Davi, cara, você talvez seja o único que não fez isso. Se eu fosse você, eu ia lá ver. Acabando aqui, ia ver o vídeo de manejo de venda de put do Davi. Tá? Porque todo mundo já viu. Todo mundo já viu. Você é o único que não viu ainda. Tá? Eu posso dizer que o Davi hoje, cara, é o único que tem um repertório completo de manejo. Eu fico até pensando, nossa, deve ser cada vez mais difícil o Davi fazer vídeo, né? Porque ele já fez vídeo de tudo já. Eu tenho muito material ainda para fazer vídeo, né? Mas o Davi já fez tudo. E claro, aí vem talvez o que eu tô até ficando conhecido no mercado, né? Depois daquele vídeo que eu fiz com o Davi, todo mundo, cara, é difícil ter um dia que eu não recebo uma mensagem de alguém querendo saber como é que eu faço o hedge pelo delta beta. E eu posso dizer para vocês que eu tenho aprendido muito, porque eu já fiz todo tipo de teste. Porque você tem que saber, porque uma coisa é você saber o saldo do delta beta que você tem que neutralizar. Isso é mole. Né? Você saber como neutralizar o saldo delta beta é mole, é só você ir no OpLive lá e ver. Agora, o como fazer, como é que você vai neutralizar isso? Você vai comprar ou você vai vender? O BOVA, por exemplo, para neutralizar, você vai comprar BOVA, vai comprar put de BOVA ou vai vender
call? Ou vai comprar call ou vai vender put? Como é que você neutraliza aquilo ali? E quando você toma a decisão, se é na ponta da compra ou da venda, você tem que decidir qual é o strike. Porque se você for botar lá, vender uma call do BOVA no strike lá em cima, você vai ter pouco impacto no delta beta. Você vai ter que botar uma posição gigante. Você vai ter margem para isso? Ou você vai ter que vender ATM? Ou é melhor vender ITM, como tem alguns influencers que falam por aí? Tudo isso tem impacto, ou seja, o seu hedge que você monta, tudo isso vai ter impacto na dinâmica das gregas. Né? Existem métricas de referência para você manter o seu risco vega dentro de um nível aceitável para não ser maior que os outros riscos. Cara, então só isso, ajuste de portfólio, cara, por isso que não dá. O cara quer que eu responda numa frase. O cara botou um comentário lá no vídeo e quer que eu, em uma frase, diga para ele o que ele tem que fazer, cara. Isso é muito complexo, assim. Talvez seja o mais avançado, assim, sabe? E isso pode ter, porque você tem como a bolsa caiu, foi lá para baixo. Você pode, em apenas uma operação, como é que se diz? Você pode segurar, você pode vetar toda a perda que você teve. Com uma operação, você pode neutralizar toda a perda que você teve. Mas quando você faz o hedge, quando a coisa acontece, não tem jeito, vai ser pedido um preço para você, que é o risco. Toda essa discussão a gente vai ter. Tá? Vai ter no curso também, no Invest TV, que vai ser no segundo semestre. Eu estou me perguntando para o Davi quando vai ser o curso dele. Cara, vai ser, ele disse para mim o que ele disse para você, vai ser no segundo semestre. O fato é que quando sair esse curso, vai ser algo inédito no mercado. Inédito. É só olhar para a tela, vai estar abordando tudo que eu estou falando aqui. Só olhar para a tela. Tá? E o 10º passo, né, que é você entender os ciclos do mercado, na qual, estatisticamente, tudo vai estar a seu favor. Quando abrir a posição, quando fechar a posição, as metas de ganho, de perda, cara, isso também é muito importante. Então, aí estão os 10 passos. Está vendo como nada ficou de fora? Aqui você vai ter, desde o primeiro momento que você tomou a decisão de operar opções, você tem todo o roteiro. Ninguém fica perdido, ninguém sabe o que está fazendo. Tudo tem prós e contras, tudo vai ser calculado, tudo vai ser medido, tudo tem métrica, tudo tem indicador. É isso, cara. Isso é lindo. E é por isso que eu tomei a decisão de seguir essa metodologia. É isso tudo que está aqui que você vai ver na mentoria do Davi. De uma forma direcionada para você, cara. Sabe? Então é isso, cara. Enfim, eu sou suspeito para falar, né? Eu reconheço que sou suspeito. Eu também sempre fomento do que tem no mercado hoje, do que seria similar. Assim, com canal no YouTube, eu acho que só eu, que eu saiba, né? Só eu, mas vale a pena falar do Eric John, cara. O Eric John, ele conseguiu um feito. Ele criou uma comunidade que é talvez a única comunidade verdadeira de opções que há no mercado, porque todo mundo pode entrar lá, não precisa pagar, não precisa comprar curso para fazer parte dessa comunidade. Tem pessoas lá das mais diversas filosofias. E o Eric John é um cara que entende muito de opção. E, apesar dele ter vindo também da Escola do Sul, ele se desenvolveu bastante também dentro da escola do Invest TV, né? Que é
Eu acho que é o caminho, sempre o caminho mais sábio, né? Você agregar várias escolas. Pô, e ele faz um trabalho assim bem bacana, bem bonito assim também, de ajudar os novatos. Ele parece que tem uma mentoria por R$ 200, mas é uma mentoria assim que fica muito barato, que é tipo 24 horas por dia. O cara tá ali, você pode mandar mensagem para ele quando você quiser, tal. Cara, tudo isso por R$ 200 é muito, muito pouco, cara, muito barato. Então eu queria assim colocar assim minha gratidão ao Eric John assim, pô, pelo canal que ele fez. É um canal assim que eu tô sempre entrando lá, vendo a discussão, sabe? Pô, se você está se sentindo sozinho, né? Nessa vastidão que é do mercado financeiro, todo mundo só preocupado em ganhar dinheiro e quiser trocar uma ideia, bota lá no Facebook lá, Mercado de Opções, que você vai entrar lá, vai ser muito bacana. Então, não tinha como eu deixar de falar do grande irmão aí, o Eric John. É assim, eu falei já muitas nuances e diferenças pequenas de perfil, né? Claro, o Davi Almeida é um cara que entende muito de mercado, é um profissional, até é claro que vai ter diferença em relação a mim. Mas assim, eu acho que vale a pena a gente abrir um vídeo exatamente para discutir uma diferença que é um pouco mais interessante e polêmica, né? Porque o Davi ele é categórico no sentido de dizer que sempre tem que fechar os 21 dias. Eu sou um pouco mais flexível, mas essa flexibilidade ela vem muito do que eu aprendi com o Sul. E eu quero dedicar um vídeo só para a gente discutir isso, né? Porque eu acho assim, eu tenho entendimento de que, na verdade, está todo mundo certo. Apenas são filosofias diferentes na hora de encarar um trade. E eu quero deixar isso bem claro quando eu fizer um vídeo só sobre isso. Eu também sou muito medroso de ficar fazendo rolagens, né? Porque se eu tenho uma opção que está muito ITM, eu quero logo parar de sofrer e abrir uma nova posição. Então, o Davi, ele defende de fazer as rolagens, claro, sempre sabendo o que a pessoa está fazendo e tal. Então, eu não diria uma divergência, são nuances, né, de diferenças entre nós. Então, isso basicamente aí, vamos agora começar a falar sobre então, os riscos dessa estratégia. Mas ainda assim, eu vou dizer que tem grandes riscos nessa metodologia. E mais uma vez eu vou repetir que isso não significa que ela seja ruim. Assim como não significava que fosse ruim a metodologia do Roxo, do Sul, do Jimmy. É natural. É mercado de derivativo que você está, de renda variável. No caso de opções, cara, se eu tivesse que eleger dois tipos de riscos que há nesse tipo de mercado, o primeiro seria o seguinte: o primeiro risco é quando a volatilidade real que ocorre quando você acabou de entrar, de abrir posição, ela é maior do que você está sendo pago para se arriscar, sabe? Esse que é o grande risco do vendedor de opções. Não é a empresa ser volátil, não é problema nenhum, desde que isso esteja precificado no prêmio da opção. Que nem foi agora a Vale. A Vale está pagando uma fortuna para você abrir um Straddle. Para o seu break-even da Vale hoje em dia, não é recomendação, tá? É apenas didático. Para o seu break-even da Vale ser violado, pô, tem que cair muito. A níveis absurdos, sabe? E mesmo se chegar no break-even, você ainda mete o invertido, sabe? Então, é muito fácil ganhar dinheiro. Pode cair à vontade, desde que esteja no prêmio. Então é isso, a volatilidade real ela ser maior que a implícita. Então isso ocorre em várias situações. Tem o risco sistêmico, o risco específico. O que é o risco sistêmico? O risco sistêmico é o risco do mercado como um todo. É o risco que você não consegue eliminar, né? E tem o risco específico, né? Que é o risco específico daquela empresa. É quando sai o resultado dela, que pode ser muito ruim ou até muito bom.
Esse você consegue lidar melhor, porque você consegue, então, fazer um portfólio de empresas que se anulam ali, né? Sempre vai ter uma empresa subindo, uma empresa caindo, uma empresa no meio do caminho, e assim vai. Então, vão ter esses riscos que você vai estar lidando com ele, que vai se transformar no que a gente chama de risco de cauda. O Black-Scholes ele não é muito preciso na região da cauda dela, graças a esse risco sistêmico, que eles podem ver de uma forma imprevisível. Como é que isso acontece? São eventos previsíveis, de efeitos incalculáveis, ou eventos que são totalmente imprevisíveis. Um exemplo de um evento previsível de efeito incalculado é um resultado. Você sabe que a empresa vai divulgar o resultado, só que às vezes o resultado ele vem de uma forma imprevisível. Geralmente não se torna ainda o risco de cauda, porque o risco de cauda ele é um evento sistêmico. Em geral, é um evento sistêmico, que é um evento imprevisível. Você nem imaginava que aquilo fosse acontecer, a não ser que você seja da escola do Roxo, né? Da escola do Taleb, que eles já carregam esse risco, essa preocupação. Tem aquele sistema lá do Roxo que se diz como sendo capaz de prever o colapso. Então, tem gente preocupada com isso. Mas a boa notícia é que nessa escola americana, quando são feitos os backtests, já está incluído 2008 e 2020. Quando eles calculam lá as perdas e lucros, né, de você adotar uma determinada estratégia, já está sendo considerado o colapso de 2008 e 2020. Então, quando você vê lá o resultado das operações, já é incluindo essas datas, tá? Então, tá aí. Então, isso acaba acontecendo uma explosão da sua margem, porque quando o mercado então vai colapsando, vai sendo pedido margens cada vez maiores até que você explode a sua margem, tá? Tudo isso pode ser calculado e previsto, tá, gente? O fato de eu estar colocando riscos aqui não significa que eles estão soltos, tá? Todos eles são tratados e é por isso que vai vir depois o outro lado das recomendações. Tem o risco gama. O que acontece? Você, quando está operado na ponta vendida, o seu gama é negativo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: você abriu um triângulo lá, cada lado tem delta 16. Né? Um é positivo, você tem lá uma venda de put, ela tem um delta positivo, e você tem uma venda de call, que é a delta negativo. Então, você tem delta 16 positivo, delta negativo 16, então elas se anulam. O que acontece quando o ativo vai caindo para o lado da put? O lado, o delta da put, ele vai subindo, ele vai ficando maior. Ele é 16 e vai indo em direção ao 15. Quando ele chega, desculpa, 16 ao 50. Então, ele vai andando em direção aos 50. Então, você vai ter um delta 50 positivo, 40 que seja, mas 50. E aquele delta 16 que era negativo se tornou menor, se tornou 5. Então, você vai ter 50 positivo menos 5 negativo, dá 45 positivo. Então, quando você cai, o seu portfólio ficou delta positivo. E isso é péssimo. Porque significa o quê? O delta positivo significa que quando que você só ganha no portfólio se o ativo subir, só que o ativo está descendo. Então, quanto mais você sai do equilíbrio, maior o gama, né? Maior é o delta, mas o delta que você não quer, é o delta contrário, né? Então, o delta negativo significa o quê? Significa que o seu delta, o gama negativo significa que o seu delta vai sempre ir na direção contrária do mercado. Então, se o mercado está subindo, o seu delta vai cair. Se o mercado está caindo, o seu delta vai subir.
E quanto mais o mercado for caindo, mais você vai perder pela queda dele. Esse é o risco gama. E esse risco é potencializado na TM, né? E perto do vencimento. Então, esse é o risco gama. Existe risco, tá? Tem também o risco vega. O risco vega é o seguinte: você botou lá suas operações, tal, tudo bonitinho lá, uma boa ação. Aí, de repente, a volatilidade cresce. Aí, quando a volatilidade cresce, o valor das suas opções crescem junto. E é tudo que você não quer. Você não quer, no meio do caminho, que a volatilidade cresça. Aí você começa a perder dinheiro. Esse é o risco vega. E tem o risco delta, né? Quando seu portfólio, isso acontece muito. Você está lá com o portfólio, aí houve um desequilíbrio, você estava neutro, aí seu portfólio ficou positivo, ou seja, ele ganha na subida. Aí você não mexe, vou deixar positivo porque eu acho que o mercado vai subir. Só que o que acontece? O mercado cai. Aí você perde uma grana preta. Então, muito cuidado quando você assumir uma posição. Porque se o mercado for na direção contrária, você vai perder uma grana preta. Tá? Esse é o risco delta, é quando você tem delta. Quando você tem delta, você ganha pela subida e perde pela descida se tiver delta positivo. Então, mas você veja assim, todo risco ele tem uma contrapartida. Né? O risco gama, qual é a contrapartida que você tem? Pô, você ganha muito dinheiro quando você vende delta alta. Você ganha mais quando você vende, quando você fecha a posição perto do vencimento. Mas tem um risco. Tudo tem uma contrapartida. O risco gama tem contrapartida. O vega é a mesma coisa. Você pode usar a seu favor contra ele. Você tem o risco de perder muito. Né? Uma ação que está com vega muito alto, uma opção que está com vega muito alta, ela pode oscilar muito em função dessa mudança de volatilidade. Ok. Vamos então às recomendações. Como sempre, a melhor recomendação sempre é escolha derivativos de ações que são sólidas. Tá? Eu meio que quase que vou repetir o roteiro que a gente fez antes lá. Porque todo aquele roteiro, ele foi criado, ele foi construído para você lidar com todos esses riscos. Para no final você só ganhar com a passagem do tempo. Avalie o comportamento da volatilidade histórica implícita. Sabe, lembra aquilo que eu falei? Como é que você vai garantir com que a volatilidade futura seja menor do que a que você foi pago, que é implícita? Então, a primeira informação, não tem como você garantir nada. É que nem você achar que o mercado vai subir com base no histórico. Claro que você pode achar que se cresceu muito até hoje, tem boa chance dela continuar crescendo, mas ainda assim é uma aposta, tá? Mas eu vou trazer ferramentas para você ter essa boa avaliação disso. Defina, então, a estratégia que vai ser adequada à volatilidade. Então, se tiver com uma baixa volatilidade implícita, você vai escolher estratégias que são adequadas à baixa volatilidade, como THL, por Man Cover Call. Você vai definir, então, uma estratégia que são adequadas a isso. Você não está numa escola que só faz negociação quando a volatilidade está alta. É claro que ela prefere esses momentos, mas também você vai ter oportunidades de baixa volatilidade. E aquilo, cara, se você tem dúvida direcional, cara, se você for uma pessoa consciente, na maior parte das vezes você vai ficar em dúvida. A verdade é essa. O mercado está andando de lado, bateu no suporte. Então, se você está em dúvida, assume que é neutro. Tá? Inclusive, você pode fazer isso gradualmente. Você pode estar bearish, aí chegou num ponto que você não sabe se vai continuar caindo ou se vai ficar ou se vai subir. Nunca aposte que vai subir.
Porque você está lá, caiu. Quando cair a bolsa, naturalmente seu portfólio vai ficar bullish. Aí você vai pensar, então eu vou deixar bullish, porque eu tenho certeza que que vai ter um repique de volta agora. Grande erro, tá? Sempre siga a tendência, sempre siga a tendência. Tá bearish, bater no suporte, no máximo fica neutro, no máximo neutro. Aí voltou a cair de novo, volta para bearish de novo, tá? Essa dica, ela pode te valer milhares e milhares de reais, tá? Então, na dúvida direcional, assuma sempre tendência neutra, tá? Nunca tenha um portfólio de natureza contrária à tendência, tá bom? Leandro, mas como é que eu faço para calcular, medir? Cara, não dá tempo da gente falar isso hoje, tá? O fato é que a única certeza que você tem é que o tempo passa e que se a ação não subir, ela vai cair. E se ela nem subir nem cair, ela vai ficar parada. Então, somente conte com isso, tá? Não conte que você vai ganhar dinheiro acertando uma direção, tá? E é por isso que a gente defende sempre estruturas duais. Se você quiser fazer uma estrutura direcional, continue fazendo uma estrutura dual mais deslocada. Então, você desloca um delta para um valor maior, que é positivo, e o delta inferior, ele vai estar um valor que é um valor contrário. Então, mesmo se você errar, ainda vai ganhar em outra ponta, tá? É isso que eu recomendo. Sempre faça estruturas duais. Isso, inclusive, tem um efeito psicológico muito agradável. Saber que sempre está ganhando em alguma ponta, sabe? Mesmo que esteja deslocado os seus deltas, tá? Quando você desloca assim, você tá com um delta de portfólio positivo. Quando você desloca assim, você está com um delta de portfólio negativo. Faça pelo menos assim, então. Bom? Mas tudo isso você vai aprender na mentoria do Invest TV, assistindo os vídeos. Claro que o detalhe não tem jeito, gente. Aí tem que ser curso mesmo, assim, porque a pessoa, quando faz um curso, cara, ela fica horas e horas, dias e dias estudando. Porque, cara, a gente não está falando aqui de trocado, sabe? Como eu falei já, a pessoa ela coloca a vida inteira dela naquelas economias, pô, falando em dinheiro suado, às vezes de décadas e décadas de trabalho, sabe? Você não vai estudar, tem que estudar, cara. Não tem jeito, sabe? Tem algumas dicasinhas de bolso, então entendam que é uma dica de bolso, que é para quebrar o galho até você estudar isso a fundo, tá? A primeira dica de bolsa: cada posição deve ter no máximo 7% do valor do seu portfólio. Então, se você tem lá 100 mil reais, né, aplicados lá no CDB para você investir nas suas opções, a sua posição vai ter no máximo 7 mil reais. Eu sei que na prática é meio difícil, eu mesmo não consigo aplicar isso à risca. As minhas entradas máximas têm sido de 17%, né? Porque eu trabalho com 6 ativos, divide isso lá pelo total e tal. Mas aí você tem que estar consciente disso, e somente quando você já tiver alguma experiência, tá? Começa com essa regrinha, para quem está começando, uma regrinha que eu considero bastante importante para quem quer ter risco de errar sem ter grandes impactos, tá bom? Segue essa regrinha que vai te ajudar já muito. Limite o uso da sua margem de acordo com a volatilidade. Somente em casos extremos você vai passar de 50%. Nós vamos estar, claro, debatendo muito sobre isso. É fascinante isso. Use no máximo 50%. Quando você tiver muita experiência, num ambiente de altíssima volatilidade, e souber o que você está fazendo, talvez 75% em casos extremos. Tá? Casos extremos. Por quê? Porque, dependendo de como anda o mercado, essa volatilidade, essa margem, ela é dinâmica.
Então, toda margem é dinâmica. Então, a qualquer momento, a corretora ela pode te pedir margem, tá? Então, nunca, absolutamente nunca, você pode passar 75%. E o ideal é que nunca seja mais da metade, tá? Diversifique os ativos, tá? Então, assim, isso é muito, que vai ser muito uma marca, talvez, mais do Rocha Opções. Eu gosto de ter as mesmas ações sempre, tendo, claro, uma certa rotatividade, então tem um número maior de ativos do que os que estou naquele mês, para conseguir priorizar algumas questões de volatilidade e tal. E, ao mesmo tempo, eu gosto de cada um desses ativos representar um setor. Então, tem um que representa o setor de commodity, tem um que representa o setor bancário, tem um que representa o setor de alimentos, tem um que representa o setor de energia. Então, quando eu faço essa diversificação de setores, eu também estou conseguindo uma boa proteção também. Então, diversifique os ativos, a gente vai estar entrando nisso também mais adiante. Aprenda a fazer os manejos. Não espere eu fazer os meus vídeos de manejo. Vá no Invest TV e maratone aquilo lá. Tem vídeos no Invest TV que eu já vi, cara, sem exagero, assim. Acho que umas 20 vezes. Tá? Tem as telas todas copiadas, enfim. Então, aprenda a fazer os manejos. Tá bom? Isso é muito importante. Aprenda o controle de risco sobre o Teta. Você tem como fazer um controle de portfólio, que é extremamente importante em função de métricas. Isso eu acho que é um dos maiores segredos hoje do mercado. Tá? Você aprender a fazer esse controle de risco pelo Teta é um tesouro. Um tesouro é uma informação que vale muito dinheiro. Muito dinheiro. Tá? Vai estar no curso lá do Invest TV. Bom? Aprenda a fazer hedge com delta beta. Aí eu acho que eu posso dar uma belíssima contribuição, porque eu tenho feito milhões de testes. E nesse momento agora, se você não dava importância à hedge, com certeza você passou a dar. E agora chegamos no momento de dizer se vale a pena, né? Eu até fiquei pensando se fazia sentido eu botar essa tela, né? Porque todo mundo aqui já sabe qual é a minha opinião, se vale a pena ou se não vale a pena. Então tá aí. Claro, né? O que eu tenho a dizer é curta, se inscreva, ative as notificações, enfim. Na verdade, o que eu tenho para dizer é que externar toda a minha gratidão, todo o apoio, toda a diferença, toda a mentoria, todo o conhecimento, todas as dicas, os alertas, pô, realmente sem palavras, tá? Eu acho que em qualquer atividade empreendedora que você for se aventurar, você tem que estar do lado de pessoas que sejam tão boas ou melhores que você, né? Então, estamos juntos nessa. Espero contribuir, ter uma participação nessa já enorme contribuição que o Davi já tem dado aí a esse mercado de opções, que eu consiga, então, oferecer meu quinhão aí de benefícios aí para o mercado, para vocês, que eu consiga agregar mais alguma coisa além do que ele já tem feito. E é isso, é o que eu acredito hoje. Então, a ideia é cada vez mais eu falar somente das minhas operações. Eu queria ter falado hoje também sobre Testworks, só que já ficou gigante, né? Eu até brinquei com o Davi. Davi, seu vídeo vai demorar 3 minutos. Mas, pelo visto, foi bem mais do que isso, né? Até porque foi a oportunidade de eu também falar das minhas operações. Então, encarem esse vídeo também como uma forma de vocês terem assim, um overview sobre tudo o que eu penso e as operações, o que a gente vai estar conversando daqui em diante. Mas eu acho que vocês perceberam que eu não fiz nenhum desses vídeos querendo detonar ninguém, até porque não perderia meu tempo nisso se eu trouxe esses influencers nessa série toda.
eu trouxe porque eu aprendi com cada um deles teve um papel muito importante na minha formação. Então, eu nunca perderia meu tempo falando de um picareta, sabe? Nem tempo de vocês para ficar falando mal de ninguém. Então, todo mundo viu que a minha ideia foi contribuir, trazer coisas positivas, trazer contrapontos, e contrapontos que existem, inclusive, na nossa mitologia, né? Mas é importante que você entenda quais são os contrapontos para você se proteger. Porque no final o que eu quero é isso, eu quero que esses vídeos, como eu falei, sejam um presente para vocês, que eu esteja entregando aqui uma coisa que vai ser útil para a vida de vocês, que talvez, espero que quando vocês estejam lá viajando com a família, pagando aquela diária naquele resort, você se lembre de mim, né? Ah, Leandro me ajudou a estar aqui com minha família, né? É uma coisa assim, eu acho que a gente está aqui para deixar realmente esse tipo de legado, né? Então, eu sugiro sempre que você acompanhe a todos. Claro, vai ter algum na qual você vai se identificar mais. Então, acabe ficando com quem você se identifique mais. Mas eu acho que cada um deles sempre tem alguma coisa interessante para trazer. É, não preciso reforçar que está claro que eu estou totalmente alinhado à metodologia da Invest TV e a Test Trade. Inclusive, o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser somente sobre a Test Trade. Eu quero dar uma navegada com vocês lá para mostrar o que tem lá de interessante. E que você também não precisa concordar com tudo da minha escola, sabe? Se eu trouxer em algum momento alguma coisa que te fez a diferença, que bom, sabe? Então pegue aquilo que você concordar. Você pode discordar em 99% das coisas. A única coisa que eu peço é que você não me xingue, né? Aí nos comentários, né? Faça críticas positivas, construtivas, né? Não precisa ser positivo no sentido de concordar. Pode botar um contraponto, me avise em algum erro, eu sou falível. Eu tentei dar o meu melhor aqui, mas eu não posso ficar o tempo todo pensando nisso, infelizmente, eu gostaria, mas eu tento dar o meu melhor, tá? Então, sempre que possível, eu vou estar também trazendo elementos de outras escolas, porque, cara, se alguma coisa que eu ouvi fez sentido para mim, eu apliquei e deu certo, eu vou compartilhar com vocês, sabe? Eu não sou apegado assim a nenhuma corrente filosófica. Eu estou aqui para descobrir o que é o melhor, né, para a gente, para nossas operações. Se eu tiver assim algum conselho que eu gostaria que ficasse para vocês, é que vocês adotassem uma disciplina de pelo menos 1 hora de vídeo por dia, sabe? Independente de qual seja a influência. Pode ser do Roxo, do Jimmy, Invest TV, pode ser o meu, claro, né? De preferência, mas pelo menos 1 hora de vídeo por dia. Adote essa disciplina, porque você vai ver o quanto você vai crescer depois de uma semana ouvindo eles, sabe? O quanto você vai já conseguir discutir, compreender, sabe? E 30 minutos de leitura por dia. 1 hora de vídeo e 30 minutos de leitura por dia. Pode ser quando você for no banheiro, todo mundo tem que ir no banheiro todo dia, vai lá, já deixa o livro lá em cima da pia, né? Já fica lá ali concentrado lá, porque com certeza, por mais que eu fique aqui me esgoelando, falando, nada vai substituir essa rotina que é tão importante. Assim, eu costumo dizer que a disciplina é o que nos liberta. Muita gente pensa que é ao contrário, né? Não. Disciplina é o que nos liberta. Então, adota essa disciplina, porque ela vai realmente revolucionar a sua vida. E estudem. Entendo que na ponta vendida, especialmente, o estudo e o planejamento é o mais importante até mesmo do que a operação. Então, finalmente eu cheguei no final. Que bom que eu cheguei, porque deu muito trabalho. Parabéns de você ter chegado até aqui. Agora iremos começar a falar de coisas mais direcionadas. O próximo vídeo vai ser um vídeo sobre a Test Work, a Test Trade. Eu quero entrar um pouquinho lá no site deles, mostrar onde está mais a parte assim de instrução, né? Como é que vocês podem aproveitar toda a parte de aprendizado lá deles lá, que também é muito importante para vocês. E claro, depois eu vou começar a entrar nas estratégias,
falar sobre manejo, falar sobre imagens, sobre redes, sobre tudo que vocês estão pedindo aí. Mas tenham paciência, né? Eu tenho já 2 trabalhos além desse, já tenho 2 trabalhos além desse, que me sugam bastante, além de 3 filhos maravilhosos. Sou pai, então tenha um pouquinho de paciência comigo. Não esqueçam de curtir também esse vídeo, se inscreva se não tivesse inscrito, ative as notificações. E estou muito feliz de estar aqui com vocês e estar junto de vocês nessa jornada rumo a esse mundo que é um mundo tão rico em todos os sentidos. Tá bom, gente? Um abraço a todos e até a próxima.